Eu me chamo Gisele Tenório, trabalho aqui no CAD, no Centro de Apoio Vicente, né? Para quem não é da Fiocruz e quem não conhece. E hoje daremos início a mais um workshop com a Patrícia Anzini sobre inteligência artificial na escrita acadêmica. Então, eu vou pedir para a Patrícia para que ela possa se apresentar, falar um pouquinho sobre para nós iniciarmos. Boa. Olá a todos e todas. Ainda vejo algumas pessoas entrando, então vão sendo bem-vindos e bem-vindas. Para já agradecer, obrigada, Eu acho Gisele, que aqui só um por. minuto, eu acho que sua câmera está fechada, Patrícia. Não, aqui Não? aparece aberto. E agora? Agora foi. Estão me vendo? Ok, e Agora é sim. mesmo. É mesmo dos deuses. Então, vão sendo bem-vindos e bem-vindas. Então, agradecer aqui, Gisele, o apoio na logística e na comunicação e as tretas todas aqui da tecnologia. Obrigada por segurar aqui, por fazer este momento acontecer. E também agradecer mais uma vez aqui esta parceria com a CAD Fiocruz. Tem sido, assim, um gosto estar com vocês e também celebrar o trabalho que vocês têm feito, que eu encontrei vocês pelo Instagram. Falei na altura com a Etnet e celebro assim muito, porque vocês estão fazendo uma coisa extraordinária que é colocar mesmo o elefante em cima da mesa e falar de temas que são tão cruciais dentro do contexto acadêmico e da experiência acadêmica e que poucas pessoas falam. E então celebro muito esse espaço que vocês estão criando online e com várias outras iniciativas. Então, para quem não me conhece, para quem não esteve aqui nos outros workshops, o meu nome é Patrícia Anzini, como a Gisele disse, eu sou basicamente mentora e treinadora de escrita científica ou escrita acadêmica, e também estou vinculada institucionalmente aqui em Portugal, na Universidade Católica, a tal a PUC daqui, a PUC de Lisboa, Universidade Católica de Lisboa, e como professora adjunta de escrita científica e comunicação consciente. E sou a fundadora do Virão da Página, que é um projeto de potenciação de escrita científica a partir de treinamentos, de workshops, de retiros e mentorias, de acompanhamento individualizado e eventos em geral de escrita, colaborações. E para pessoas que estão em processo de escrita, sobretudo mestrandos, doutorandos, doutorandas e pesquisadoras, pesquisadores em começo de carreira, que são as pessoas que, em geral, são as que estão mais pressionadas para escrever ou para terminar um projeto científico ou para publicar, e que geralmente estão mais isoladas dentro do contexto acadêmico. As pessoas que estão em processo de escrita, mesmo a sério, tendem a estar mais isoladas dentro do contexto acadêmico. Então, eu tenho muito interesse em trabalhar com esse público, e eu venho da página desde 2019, que é quando esse projeto lança a sua semente, tem, assim, cumprido o seu papel, que é, assim, ó, em ironia ou em complementaridade com o tema de hoje, humanizar a experiência acadêmica e o processo de escrita. Então, trago muito aqui o contexto da escrita não violenta, sempre a partir de um DNA assim, marcado pela criação de comunidade, de partilha, de prática, de sentir. Então, quem quiser saber mais, conhecer um pouco mais o Virão da Página, eu vou colocar aqui no chat como vocês podem me encontrar. Foi tudo bagunçado, né? Não, deu certo. Então, vai ser um gosto, assim, me conectar com vocês, para quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho. Então, assim, muito rapidamente, em termos de logística, ficamos aqui neste espaço até por volta, então começou 2 meses, até pelas 4, aí do Brasil, que eu tô em Portugal, então até pelas 7 aqui de Portugal. E pedir também para que, se possível, que vocês liguem a câmera. Eu só vejo a Gisele aqui com a câmera ligada. Então, o motivo é para eu e a Gisele não ficar aqui perdidas nesta multidão de pessoas. E também porque com a câmera ligada é a única maneira que eu consigo ter algum feedback.
sobre o que eu estou falando, se está aterrando, se não está aterrando, se eu tenho que mudar de estratégia, se eu não tenho que mudar de estratégia, e também para estar mais conectada com vocês. Então, eu fico muito grata. Obviamente, eu sei que cada um está em casa e tem cachorro, periquito, papagaio e gato e caraças e tudo mais, e querem comer, pronto. Mas quando puderem, vou ficar muito agradecida em ver a cara de vocês. Olha, já começa a mudar o espaço. Olá, Mariana, Bruno, Amanda, Denise, bem-vindos, bem-vindas. Então, também em termos de logística, os slides que vocês vão ver hoje, eu vou partilhar com a Gisele e para quem quiser, vou pedir, Gisele, para que depois você partilhe com as pessoas que se inscreveram. Sim, sim. E, e também isso está sendo gravado e vai ser publicado daqui a algum tempo no canal do CAD Fiocruz no YouTube. Então, se vocês quiserem rever algo ou passar a informação para alguém que tenha e que possa se beneficiar deste workshop, fiquem à vontade. E então, em termos de logística, é isso. Em termos de enquadramento, assim, um contexto muito rápido, esse workshop é um segmento. Ele vem de um processo. Ele é o quarto workshop. O primeiro foi um piloto que aconteceu em julho deste ano, que foi sobre o design do texto, a criação de mapa, o que eu chamo de mapas possíveis. Então, a criação de mapas de estrutura e de organização para quem vai começar a escrever um texto científico ou precisa iniciar um processo de escrita. Depois, em setembro, houve a segunda sessão, que foi sobre anatomia e fisiologia do texto. Então, literalmente, as partes do texto, como, basicamente dissecamos um texto científico. Então, vimos quais foram as partes que são vitais, quais partes é que tem que constitui a estrutura do texto, a estrutura óssea do texto, que dá continentes para todas as outras, e qual é a relação, né, a fisiologia, qual é a relação dessas partes todas. A terceira sessão, que foi o mês passado, em outubro, foi sobre um tema que, para mim, é absolutamente basilar e vai tocar muito com o tema de hoje, que é a voz do texto. Ou seja, quando eu falo de voz, eu falo de identidade, a identidade do texto, a presença autoral, como é que eu me encontro neste mar de algoritmo e neste mar de vozes, de revisão de literatura e de escrita e de textos que eu leio. Então, tocamos nesses temas que envolvem também questões de cultura e política acadêmica e, de certa forma, o apagamento da presença do agenciamento do pesquisador e da pesquisadora, também por conta da inteligência artificial. Então, esses temas todos vão estar aqui muito vivos, então quem fez o percurso vai ser super interessante, esses temas, sem querer, eles se conectaram, então estou também muito curiosa em escutar vocês pensarem junto comigo nessas coisas todas. E todos esses workshops estão no canal do YouTube. Então, para quem tem vontade de ver o que é que aconteceu, tá? Estão todos ali. Então, como eu disse, o encontro de hoje é uma complementaridade de tudo isto, das partes do texto, quais que realmente poderiam ser potenciadas pela escrita, pela inteligência artificial, o que acontece na minha voz no texto, como é que eu mantenho a minha autoridade e meu agenciamento do texto quando e mesmo usando ferramentas de inteligência artificial. E, obviamente, o momento de hoje é um gostinho, né? Eu recebi alguns comentários de que ou foi muito pouco, ou não é o suficiente. Uma hora e meia, sobretudo para falar de inteligência artificial, é muito pouco tempo. Então, isso daqui é um aperitivo, obviamente, trazer a clareza em relação a isso. Então, bora lá. Como temos aqui muita. Ah, e outra coisa, antes de começar, estejam, por favor, à vontade para falar qualquer coisa. Não precisam. Eu nem sei se o Teams tem a mãozinha aqui do Race. Tem a mãozinha. Não precisam usar a mãozinha. Podem simplesmente abrir o microfone e trazer comentários, provocações, perguntas, o que vocês quiserem. Vai ser assim. Muito bom. A intenção é que este espaço seja dialógico, que seja interativo e que eu seja a pessoa a partida que fale menos, espero eu. Então, bora lá. Eu vou colocar, como temos aqui muitas pessoas e eu estou muito curiosa, este foi o workshop que mais teve inscrições, passaram de 1.000 inscrições. Foi o workshop que teve mais comentários, mais likes, mais
enviar a flechinha lá da publicação para outras pessoas. Então, estou mesmo curiosa em saber não só por que é que vocês estão aqui, mas como? Como é que vocês utilizam essas ferramentas? Em geral, as voltadas para a produção de texto, que são as tais chamadas LLMs. Já vou lá chegar. Então, eu vou colocar aqui no chat um link e eu gostaria que vocês entrassem e escrevessem como é que vocês usam a inteligência artificial, para quê? Oi, Oi, tudo bom? Patrícia, aqui é Gabriel, oi, Gabriel. do Rio Grande do Sul. Eu estou com a mesma Bem-vindo. dificuldade que alguns colegas tiveram no link anterior, que é acessar o chat. Ok, Não estou então, conseguindo encontrar. Eu Por também. favor. então vou fazer assim. Pessoal, o chat está na Eu parte também. de baixo. O chat está na parte de baixo, o vídeo de vocês. Está como chat ao vivo. Não sei se vocês Também estão vou, Eu tava conseguindo. não aparece Também- nem isso aqui, não aparece. vou fazer, também não. vou fazer Não Veja dá assim. pra agora. enviar o link no chat. Então, pera lá Nesse- que eu vou trazer Veja agora outra. se está aparecendo o chat para vocês. Para mim, não. De legendas ao vivo. Ainda não. Para mim não aparece nada embaixo Na do vídeo. parte Tá inferior. limpo. Não aparece nada, não. Nem Ok, na eu lateral? vou... Gisele, vou seguir Nem barra com a outra lateral, nem opção. superior, nada. Nem mais, Para nem mim, os três pra mim pontinhos. aparece, mas não é possível clicar em nenhum desses links, nem copiar. Eu não consigo escrever nem clicar, mas aparece no Legendas. Eu só consegui no celular, pessoal. Para algumas pessoas tem aparecido, para outras não. Aqui aparece que só as pessoas do time têm acesso. Então deve ser alguma configuração, Gisele, aqui no Teams. Ok, de qualquer forma, enquanto Gisele, ok, dá uma olhada, ver se consegue descobrir o que é que acontece com o chat. Ok. Enquanto isso, tem aqui uma outra opção, que é simplesmente partilhar. Então, para quem não consegue ver o chat, é só entrar aqui num outro separador e colocar menti.com e assim que abrirem, colocarem este código que aparece aqui. As pessoas já começaram a adicionar. Portanto, para que vocês usam a inteligência artificial? Só para eu ter uma ideia, para que vocês usam a inteligência artificial? E como não tem identificação, podem revelar descaradamente por que vocês usam, para que é que vocês usam a inteligência artificial. Então, para quem não conhece aqui a ferramenta da nuvem, as palavras que estão mais destacadas são as palavras que foram mais usadas, mais repetidas. Patrícia, eu mexi aqui na configuração, vou pedir para o pessoal verificar se agora aparece o balão no chat. É para aparecer embaixo aqui, onde tem tá aparecendo a apresentação. Isso, tem gente que depende por onde você está vendo. Tem gente que aparece na parte de baixo, ou aparece na lateral ou no topo do vídeo. Eu vou parar de partilhar só por 1 minuto, para ver se as pessoas conseguem ver aqui embaixo. Gisele, é a Rosiane que está falando. Entrei pelo celular, entrei agora pela própria plataforma do Teams e o chat não aparece para mim nesse novo link, tá? Tá. Deixa eu ver. Então, eu vou voltar aqui na partilha. O No código. antigo link até eu tava no chat, mas agora aqui nesse novo, não. Uau. Alguém perguntou qual é o código? Esse código que está aqui em cima. 44230481. Está aqui em cima no topo do que eu estou partilhando. Então tem que abrir um separador, colocar menti.com
e escrever este número aqui para poder participar. Uau! Grande nuvem. Grande nuvem. Ok, então vamos vendo aqui que já aparecem algumas palavras que se repetem para fazer fichamento, reescrita, correção, não sei do que, mas apareceu correção, tradução, revisão de novo, para gerar insights e ideias, para melhorar os textos, também não sei o que é que quer dizer melhorar nesse contexto. Depois, em geral, são essas: reescrita, revisar texto, melhorar texto, planejamento, brainstorm, buscar artigos. Boa. Ok. Então, pelo que eu tô vendo aqui, a maioria das pessoas usa a inteligência artificial para ter ideias, né, como uma espécie de coach, para gerar ideias, para ter insights, para corrigir e revisar texto. Tá lá, correção ortográfica, correção de escrita. E também para para tradução. Tradução aí é que tá mais destacada. Curioso. Muito bom. Boa. Ninguém colocou para escrever, bem, pelo menos eu não tô conseguindo ler todas, mas as que estão destacadas, ninguém colocou simplesmente escrever. Eu uso a inteligência artificial para escrever. Boa. Ok. Eu coloquei para passo a passo de texto, por exemplo. Como eu faço uma crônica, deu passo a passo. Boa. Facilita os meus alunos do sexto ano. A estrutura. Vai dar uma estrutura. Sim, quem Patrícia é? e Amanda, eu não utilizo. Eu, na realidade, estou aqui para exatamente adentrar nesse mundo. Eu ainda tenho, Uau. eu ainda tenho resistência em relação a isso. E quando eu vi a oferta do workshop, eu falei, vamos lá, preciso abrir minha Yeah. mente. Boa. Qual que é a tua resistência, Amanda? Só por curiosidade. Ai, minha filha, quem confia em robô, gente? Eu não sei, eu tenho uma resistência de desconfiança mesmo, assim, e também uma resistência voltada a acreditar que é importante o pensamento crítico, né? E o quanto isso me influencia ou não há. Uhum. Eu ainda preciso me descobrir sobre, por isso estou aqui. Boa, bem-vinda. Só Graças. assim, um spoiler. Eu sou super a favor da inteligência artificial e eu sou super contra a inteligência artificial. Então, eu sou uma daquelas. Eu sou super a favor, dependendo de como está usando a ferramenta. E já lá vamos chegar. Então, maravilha, Amanda, muito bem-vinda. Acho que vai ser muito interessante, porque é mesmo, o mesmo fazer o básico. Então, muitas pessoas colocaram aqui a questão da revisão, né? Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque há muita coisa aqui acontecendo. Melhorar a escrita, né? Revisar, reescrever. É, quero dizer que nesses anos todos, como facilitadora de escrita científica, a reescrita, para mim, é exatamente o momento da escrita. Então, é onde geralmente toda a criatividade, o único, a criação, a descoberta, o processo de desenvolvimento de conhecimento, de pensamento crítico, é onde acontece. É na etapa da escrita, para mim, é onde tudo isso acontece. Portanto, sinto medo quando vejo muita gente usando a inteligência artificial para reescrever. Então, mas eu não vou entrar nessa discussão por hoje, mas queria trazer este comentário. Então, o que eu vou trazer para vocês, e no fim voltamos a esta nuvem. Vamos lá. A proposta de hoje será. Vou aqui partilhar minha tela. Vamos lá.
Ver se a tecnologia vai me ajudar. Então, tá aqui. Conseguem ver o que tá aqui? Alguém me dá aqui um sinal. Sim, Sim? legal. Sim. Boa. Sim. Tem as minhas. A tela inteira, certo? Ah, eu tô vendo aqui embaixo. Ok, boa. Ainda tô me familiarizando com Teams. Ok, bora lá. Então, o que é que vai acontecer hoje? Muito rapidamente, vou fazer uma introdução mesmo muito geral sobre este mundo. E, de novo, o meu foco é a escrita. Eu não sou uma especialista em inteligência artificial, eu sou cada vez mais uma especialista em inteligência real, e eu não tenho conhecimento de uma pessoa que vive e que está mesmo em pesquisa com esse mundo. Então, eu vou fazer uma introdução muito generalizada, muito básica, e depois eu vou trazer aqui 4 possibilidades. Há muitas mais. Eu vou me focar em 4 sobre como é que vocês podem começar a usar, nesse caso, o ChatGPT, que é o que eu estou mais familiarizada, mas pode ser qualquer um deles, né? O Claude, o Gemini, o Copilot, qualquer um, seja a ferramenta que vocês usem. Então, este é o objetivo de hoje, fazer essa introdução muito breve e trazer essas 4 propostas de prática. Então, aqui, muito breve, eu começo mencionando algo que saiu muito recentemente do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que estão, assim, sempre, são os para frentex, estão sempre, assim, com pesquisas super para frente do tempo, e saiu agora em 10 de junho de 2025, eles, com 54 universitários, eles acompanharam, um grupo de pesquisadores acompanhou por 4 meses 54 universitários, e que foram entregues o pedido deles escreverem constantemente. Então, um grupo só com ChatGPT, outro grupo com mecanismos de buscas tradicionais, como, por exemplo, o Google, e depois um terceiro grupo que não usou nada, como aqui a Amanda. Então, os principais achados de estudo, um pouco aterrorizantes, confesso, mas também não muito fora do que esse contexto traz, acredito eu. Então, o uso exclusivo da inteligência artificial com aquele primeiro grupo levou a uma menor atividade neural, que vocês podem ver aqui o LLM na esquerda, pior desempenho em memória e pensamento crítico. Então, os participantes que estavam mais acostumados à inteligência artificial apresentaram um declínio cognitivo ao ter que escrever sem ela. Então, é como se eles estivessem destreinados, ou como se eles tivessem destreinado o cérebro. Então, a conclusão que chegam é que a inteligência artificial deve ser uma ferramenta complementar e não substituta de nada. É a mesma coisa que basicamente sai aqui em uma outra grande publicação dentro dessa área, que sai pela Unesco em 2023, que é um guia. É um guia para o uso da inteligência artificial generativa para a educação e pesquisa em particular. E essa publicação foi basicamente um apelo, gerou um apelo, foi um apelo à comunidade internacional para que considere as profundas implicações a longo prazo da IA generativa para a forma como compreendemos conhecimento e definimos o conteúdo, os métodos e os resultados da aprendizagem, bem como a forma como avaliamos e validamos a aprendizagem. Então, deixa assim vividamente, no fim dos slides vocês vão ter o link para acessar esses documentos todos. Para quem está nessas áreas, sobretudo, deixo vividamente a recomendação para ler. E no prefácio, eles trazem os objetivos desse documento, né, que é apoiar o planejamento de regulamentações políticas e desenvolvimento de capacidades humanas adequadas. Depois, propor medidas fundamentais para que as agências governamentais regulamentem o uso da IA generativa. Apresentar estruturas e exemplos concretos para a formulação de políticas e planejamento institucional que possibilitem o uso ético e eficaz dessa tecnologia dentro da educação. E, por fim, para fundamentar o pensamento coletivo e ações colaborativas que possam levar a futuros de aprendizagem digital centrados no ser humano para todos. Então, eles trazem muito essa questão da humanização e desumanização, e essas preocupações com regulamentações. E isso inclui também
as universidades, obviamente, né? Pelo menos aqui em Portugal, aí no Brasil eu não sei como está, e também tenho muita curiosidade em escutar de vocês, mas aqui em Portugal eu ainda não ouvi uma universidade trazendo uma declaração com clareza e posicionamento político quanto ao uso dessas ferramentas dentro do contexto universitário e da pesquisa em particular. Portanto, aqui ainda não houve isso e tenho curiosidade em escutar daí de vocês qual que é a experiência. Eu vou pular este slide e vou trazer este que resume o que é que está nesse documento em 3 grandes declarações, que a inteligência artificial não deve usurpar a inteligência humana, é um convite, o que está acontecendo é um convite para reconsiderarmos nossas compreensões estabelecidas sobre conhecimento e aprendizagem humana, e por fim, automatizar e lidar com tarefas repetitivas e burocráticas, abre espaço para que os profissionais da educação se concentrem no que realmente importa. E aí eu destaco o que para eles é o que realmente importa. Pensamento crítico, resolução de problemas e criatividade. Para mim falta muita coisa aí, como as questões relacionais, sociais e emocionais, que estão envolvidas no processo acadêmico, na experiência acadêmica, mas essas 3 já dão um grande salto em relação à produção de conhecimento, ao desenvolvimento do pensamento crítico. Então, queria trazer assim esse enquadramento antes de falar qualquer coisa sobre inteligência artificial, que eu me identifico imenso, de que, como tem uma expressão aqui em Portugal que eles falam QB, usar alguma coisa QB, Q.B, que é quanto basta, ou seja, o suficiente. Então, usar essas ferramentas QB e garantir a ética e a autoridade crítica intelectual, antes de mais nada. E eu quero, assim, isto sou eu, e isto é o que eu trago dos meus espaços de aprendizagem e de escrita. A inteligência artificial generativa simplesmente não constitui autoria. Ponto final. Pelo menos por agora, não constitui autoria. Eu não sei daqui 5 anos o que é que vai acontecer, mas por agora não é. Nada que é feito dentro dessas ferramentas constitui autoria e agenciamento crítico. Portanto, quero deixar isto claro também em relação à minha posição política, em relação à escrita. Em relação à escrita. Aqui não estamos entrando nas questões éticas, muito menos nas questões criativas. Estou me referindo à composição. Então, afinal, aqui, Amanda, em particular para ti e para as outras pessoas que estão aqui pela primeira vez, afinal, o que é uma LLM? Assim, eu achei essa imagem, eu acho assim, tem um trocadilho maravilhoso, né? Pai para toda obra, em vez do pau para toda obra. Então, acho maravilhoso aqui o trocadilho. Para mim, essas ferramentas se resumem nesta imagem. É mesmo uma ferramenta. Ponto final, para mim é isso. É uma ferramenta que está sendo desenvolvida, que está em desenvolvimento constante e que tem milhões de recursos para ser oferecidos e que é uma ferramenta, não é um substituto cerebral, não é um substituto cognitivo. Então, eu queria mais uma vez deixar isso muito claro em relação ao que para mim me faz sentido e como é que eu enquadro as LLMs no contexto da escrita. É um martelo que tem várias outras ferramentas acopladas. Então, LLMs significam Large Language Models, são os modelos de linguagem de larga escala. E, basicamente, de uma forma muito simples, são algoritmos de aprendizagem profunda que podem reconhecer, resumir, traduzir, prever e gerar texto ou outro conteúdo, como vídeo, imagem, música, filme, com base no conhecimento adquirido a partir de conjuntos de dados massivos. Então, basicamente, de uma forma muito simples, é isso que é uma LLM. É um grande DJ, gigante. É que o ChatGPT, como sendo por hora o mais famoso, e trago aqui que é uma ferramenta, como eu disse, tal martelo, de processamento que gera respostas semelhantes às humanas com base em um estímulo específico, tal prompt, já vou chegar nele, que é um estímulo específico, ele tem um objetivo.
Ela é treinada, essa ferramenta, com uma enorme quantidade de dados, o que a torna capaz de encontrar e processar intelectualmente as informações que você procura. E aqui é a parte mais interessante, e já tenho visto em muitos casos também perigosa, mais do que isso, depois de encontrar a informação que você procura, ela apresenta a você em um formato de conversa. Então é diferente, por exemplo, de um Google, né? Um Google é simplesmente uma plataforma de curadoria. Você coloca lá o que você precisa e ele te dá os sites que estão relacionados àquelas palavras-chave. Aqui não, aqui vai haver uma interação, aqui é uma interação, há uma conversa, há um diálogo, há um ping-pong, há possibilidades de buscar outro caminho, há possibilidades de comentários, de reflexão. Então, é um outro tipo de interação, essa plataforma. E de uma forma, de novo, muito generalizada, os três grandes outputs, as três grandes possibilidades, potencialidades do ChatGPT, ligadas à pesquisa, estão aqui, pesquisa e aprendizagem aceleradas, né? Literalmente aceleradas, são em segundos. Depois, resumir e sintetizar textos e criação de conteúdo novo. E eu ponho este novo em destaque e entre aspas, porque, como eu disse, né, essas LLMs são baseadas em algoritmos, né? O novo é muito relativo aqui. Então, é um grande DJ que pega a informação que está dentro de uma nuvem gigantesca e faz as combinações todas, né? Então, o que é que eu posso fazer com o ChatGPT? Muitas coisas, eu vou destacar algumas. ChatGPT ou qualquer uma das outras. Tá? Aprendizagem, pesquisa abrangente, como eu já disse, sintetizar ou resumir conteúdo. Brainstorming de ideias e compreensão de conceitos complexos, então pode destrinchar coisas super complexas para você. Desenvolvimento de possíveis perguntas de pesquisa, também colocaram isso na nuvem que eu vi, ou tais insights, ou alguém falou aqui de dar estrutura. Curadoria, então listagem de artigos e periódicos, isso também estava na nuvem. Aprimoramento, alteração do público-alvo da tua escrita. Tradução e edição de texto, também estava lá. Variadas tarefas de logística e, obviamente, para gerar conteúdo. Então, depois de tudo isso, desse contexto, eu quero trazer 4 possibilidades para a gente entrar aqui no mundo dessas ferramentas todas que eu mencionei, desses recursos todos que eu mencionei. E eu vou focar nesses 4, como eu havia dito lá no começo. O prompt, o modo estudo, o modo escuta e o modo reflexão. Mas antes de chegar e entrar nisso aqui, que vai ser uma parte mais mão na massa, eu quero perguntar se alguém aqui de tudo que eu trouxe até agora tem alguma questão ou quer trazer algum comentário. Deixa eu sair deste modo da apresentação por hora. Perguntar se alguém quer trazer algo. Vai, Débora. Só abre o microfone. Olá. Olá. E aí, tudo certo, né? Eu consigo abrir a minha. Eu sou aqui no Oi, trabalho. Débora. Eu sou Débora Costa, sou bibliotecária. Eu Sobre sou do inteligência artificial na Centro escrita. Aí tem tanta gente que fica muito. Peraí, deixa eu pôr alguém. Vai, Débora. Pronto. Eu sou Débora, sou do Ceará, Brasil, interior do Ceará, Juazeiro do Norte, sou bibliotecária. E eu tenho usado muito a inteligência artificial porque eu configurei ela como um orientador. Para mim, coloquei nela meus livros de metodologia, os fundamentos da minha pesquisa, e toda vida que eu estou meio perdida, eu volto lá. E eu adorei o conceito de ferramenta que você apresentou, porque todo mundo que vem conversar comigo sobre inteligência artificial, eu sempre falo, é igual uma faca. A gente tem um instrumento mortal dentro de casa. Se eu quisesse, eu poderia matar qualquer pessoa a qualquer momento dentro da minha casa. Mas eu sei como é que usa uma faca, para que serve, e como usar ela, e como eu não posso usar ela. E eu acho que é isso que deve ser abordado dentro da academia. A forma ética
e saudável de usar a inteligência artificial. Já eu tenho um pai de uma amiga, ele tem seus 45 anos, 50. Está na faculdade, terminando, e ele chegou para mim e disse, Débora, você poderia normalizar, colocar nas normas da ABNT, o meu trabalho, porque eu já pedi para o ChatGPT escrever inteiro. Aí você só precisaria normalizar, não tem problema nenhum, meu professor concordou. Só que eu olhei assim, eu disse, não, o seu trabalho não é crível, você não refletiu, você não fez nada. Então, eu acho que o problema está em dar o chat essa autonomia, essa autoridade, essa validade de produzir conhecimento científico e não fazer esse filtro. Ela me dá aquela informação, eu validar com os argumentos científicos, com aquilo que eu estou procurando e apenas só, ele me deu um texto, achei legal, publicar. Aí essa seria a minha contribuição e eu já estou amando desde já a sua colaboração aqui. Obrigada, Débora. Você traz aí coisas super interessantes. Obrigada pela tua participação. E sim, essas questões é isso, né? Dá 100% a autoria e autoridade ao ChatGPT. E pronto, aí você já está entrando em questões de autenticidade, de ética acadêmica, de ética intelectual, de plágio, de autoridade crítica. Pronto, são muitas questões que são levantadas com este tema, muitas questões seríssimas, né? E muito obrigada por ter trazido as bibliotecárias, então vai ser... E também entram questões de avaliação, né? Para mim, as universidades vão ter que passar por um processo urgente, tipo Fênix, né? Vão mesmo morrer e ter que ressurgir das cinzas, porque os processos de avaliação não dá mais, não podem ser mais conteudísticos. Portanto, é todo um outro debate. Vai, Débora. Uma colaboração que começou o movimento aqui no Brasil, eu vi apenas na Universidade Federal do Ceará, que eles colocaram um regimento sobre como que você deve apontar dentro da sua metodologia que você utilizou o ChatGPT. E aqui dentro do meu local de trabalho, eu recebi estagiárias e uma delas eu pedi para elaborar um projeto para atividade final. E dentro das referências que ela trouxe, no rodapé, ela colocou uma observação. Esse texto foi elaborado por inteligência artificial. Eu achei isso muito interessante, porque não foi obrigatório, mas ela já está com esse pensamento. Boa, sim, em muitos periódicos, já vou dar a palavra a vocês que estão com a mão levantada, e sim, muitos periódicos também quero dizer, pelo menos aqui na Europa, e também está sendo uma exigência, muitos periódicos nas suas regulamentações, né, nos guias para publicação, também exigem que isso seja feito, né, e eu vejo aqui no chat que muita gente está falando do Turnitin, o Turnitin continua sendo só uma ferramenta de verificação de plágio, né? O que com o ChatGPT parece uma piada, né? Ter que passar pelo Turnitin, porque pronto. E há também as ferramentas de plágio ligadas a textos produzidos por inteligência artificial. Também já há muitas dessas ferramentas online, e mesmo assim elas não garantem muita coisa. Então, essa declaração de honestidade, de clareza e de empoderamento, de certa forma, aos pesquisadores e pesquisadoras das universidades e aos alunos em geral das universidades é muito necessário. Caroline, diz lá. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Carol, também sou aqui do Ceará. Eu estou no mestrado na UFC. E eu acho que o que falta a gente entender é como é que funcionam essas IAs. O que é LLM? Eu facilitei para o meu grupo de pesquisa recentemente uma oficina também com essa vibe de IA para escrita acadêmica e tudo mais, para ajudar. E fui fazer um curso sobre IAs, né? E aí está faltando a gente entender que a IA não está trazendo verdades, ela está trazendo probabilidade. Ela está trazendo
o que é mais provável quantitativamente que combine com aquilo ali que você está perguntando. Então, tá faltando a gente entender como é que as IAs funcionam mesmo. Estão me escutando? Porque aqui travou. Sim, deu para escutar. Eu te Deu? escuto, mas Sim, eu a, acho que a foi Patrícia a que câmera travou. dela lá. Estou escutando também. Ah, perfeito. Também estou Pois é, eu acho... escutando, mas a imagem travou. Acho que a Patrícia que travou. Ah, pois dando continuidade quando a Patrícia volta, eu acho que falta a gente ter esse entendimento e buscar um pouco mais como é que funcionam as IAs e para realmente fazer as melhores escolhas, assim, entender ela como uma ferramenta e que ela não retira o nosso poder de criticidade. Porque, na verdade, a gente tem que ser mais crítico ainda ao olhar para a IA e entender o que ela está entregando para a gente. Então, como a moça que falou, a colega que falou antes de mim, a UFC, ela soltou não uma nota, né? Mas ela soltou uma legislação, de certa forma, mas só voltada para pós-graduação, pelo menos aqui eu vi, e que coloca que a gente tem que preencher um formulário dizendo como foi que a gente utilizou a IA, e também transforma obrigatório o uso do Turnitin por parte dos professores por conta da questão dos plágios. Mas a UFMG, por exemplo, já tem uma orientação que já entende mais a IA como uma ferramenta mesmo, meio que numa forma de facilitar, como a própria Patrícia trouxe, uma forma de facilitar e entender ela como uma ferramenta para tirar esses trabalhos tão repetitivos das nossas mãos. Então, era isso. Olá, estou de volta? Sim, estamos ouvindo. Boa. Olá. Mesmo Mercúrio. Boa. Então, Carol, não ouvi tudo que você falou no fim, mas peguei, assim, em geral, o que você trouxe, né? A necessidade de entender realmente o que é a ferramenta e para que ela funciona. Obrigada por ter trazido isso. Vejo mais algumas pessoas aqui com a mão levantada. Virgínia. Pronto, vocês estão me ouvindo, me vendo? Sim. Boa tarde, eu também sou aqui do Olá. Ceará, professora da UFC, e feliz em ouvir aqui minhas conterrâneas se manifestando. Eu acho que, eu não diria uma faca, eu diria uma calculadora, sabe? Aí, eu acho que é tão revolucionário quanto deve ter sido quando as calculadoras chegaram e talvez o grande medo era ninguém mais vai saber a tabuada de multiplicar, dividir. E não dá mais para viver sem uma calculadora, eu acho que não será mais possível viver no mundo sem a IA, mas acho que a gente tem que, sim, de fato, concordo com o que a Carol falou e com a outra colega que eu não consegui gravar o nome, a do Crato, a gente tem que melhor saber usar. Porém, a regulamentação, eu acho que ela é indispensável, eu acho que a gente está caminhando nesse processo, como eu coloquei no chat, a UFC, de fato, iniciou esse cuidado, então as dissertações têm que constar o que se usou e para que usou, né? Boa. Tem ferramentas na inteligência artificial, dependendo do material que o aluno produz, que ele vai gerar imagens que ele não teria condições de desenhar, por exemplo, né? Então, mas ao mesmo tempo também está sendo pedido esse relatório pelo Turnitin com a pronúncia correta, e eu acho, eu fiquei achando esquisito, porque na minha cabeça eu também estou usando uma IA para corrigir algo que pode ter sido ou não ter sido numa IA, digamos assim, né? Algo muito automatizado, e que reconhece fragmentos que você utiliza comumente em muitos textos. Então, eu acho que ainda não, eu acho que é importante porque tenta colocar uma baliza, porém ainda eu não acho que é a melhor saída. Eu queria ouvir de vocês sugestão, né, de como que a gente pode lidar melhor com isso em relação aos nossos pós-graduandos, até porque em muitos momentos você não vai conseguir identificar. Eu acho que vai chegar no nível que você não vai conseguir identificar se foi ou se não foi
produzido e qual percentual. Aí queria ouvir um pouquinho, Patrícia, a tua opinião a respeito. Obrigada, Virginia. Eu também, eu tô indo mais para tua direção também. Vai chegar um momento que não vai ser difícil, vai ser muito difícil identificar quem é que produziu o quê. Por isso que eu falei do processo Fênix, do processo de avaliação. A universidade não vai ter jeito, não vai ter como fugir. E eu vejo isso como uma coisa muito positiva, muito maravilhosa. Vai ter que mesmo se levantar da cinza, se a universidade quiser garantir como instituição que é um dos locais, né? Porque não é só na universidade que se produz conhecimento, mas um dos locais dentro da sociedade com legitimidade para a produção de conhecimento científico ou crítico, pelo menos. Ou seja, os processos de avaliação, para mim, atenção, vão ter que ser revolucionados. Não vai dar mais para um aluno de doutorado, para um aluno de mestrado, para um professor, para um pesquisador de começo de carreira, ser avaliado, ser legitimado, ser credenciado, ou prestigiado, ou qualquer que seja o verbo, a partir de texto. E aqui é por isso que as competências pedagógicas, as competências relacionais, as competências humanas estão começando a adquirir mais e mais e mais espaço, ainda bem, para mim, nas universidades. Portanto, olha, Virginia, estou curiosa como você, vamos ver o que é que vai acontecer, porque a gente está num furacão histórico, eu não faço ideia. Mas uma coisa é certa. A moeda, né, que pesa ainda nos editais, ainda é a tua produção científica, né? Ainda é o artigo que você está produzindo. Então, muito recentemente é que os editais têm perguntado sobre outros aspectos, como a parte cultural, como a parte de extensão, mas ainda na ponta do lápis, ainda é a nossa publicação científica, né? Sim, e como eu disse... Que ciência é essa que a gente vai estar produzindo, não é? Se não for realmente regulamentado e legitimado todos os processos. Sim. E como eu disse, o processo de legitimização de uma instituição e de um pesquisador ainda é a métrica. Portanto, ou seja, é o número de publicações que você tem no seu currículo. Então, você é um bom acadêmico porque você publicou bastante. Então, todas as outras competências envolvidas na experiência para chegar ao conhecimento são descartados ou colocados a segundo plano. Essa é uma grande discussão e eu tenho assim uma posição muito crítica e política em relação a isso, aos processos de avaliação dentro da universidade. E vamos ver o que acontece. Obrigada, Virginia, pelo teu comentário. Ivanice, quero também te ouvir, a Priscila e o Bruno, e depois quero seguir, porque eu quero trazer coisas interessantes aqui para todo mundo. Vai lá, Ivanice. Boa tarde a todos, eu sou do Rio de Janeiro. Sou professora, estou fazendo a seleção para o doutorado agora, então eu penso não, né? A gente está vivendo, né? Aqui no Brasil, eu acho que como está acontecendo aí em Portugal, é todo um processo ainda que está sendo discutido e avaliado. Já tem coisas já acontecendo, por exemplo, quando a gente fala que ela é uma ferramenta, se você colocar, vai depender muito do seu prompt. O prompt ele é fundamental. Então, ela te auxilia, porém, quem é da área, quem está estudando, quem está envolvido naquele processo, por exemplo, eu estou agora tentando um doutorado, aquelas pessoas que estão me avaliando, ao mandar aquele projeto de pesquisa, por mais que você peça a IA, ela nunca vai te dar o teu trabalho original. Por exemplo, eu fiz uma pergunta qualquer na IA sobre o meu viés é educação em saúde. Eu sou bióloga e meu viés é educação em saúde. Só vou botar para água, coisa assim. Então, aí eu olhei e digo, não, preciso de uma coisa bem simplesinha. Pessoal, pedi para manter o microfone desligado. Vai lá, Ivanice. Tá, então, assim, ela me deu, só para um exemplo para as dúvidas, assim, ela me deu coisas que eu fiquei rindo, porque ela é programada para X coisa. Existem faculdades que, aqui no Rio, em São Paulo, a USP, eles já pagam para fazer uma IA específica para a universidade. Aqui no Brasil já está assim.
Você tem, ainda não é em todas as federais, não. Em alguns, nos centros ainda está começando, né? E aí você tem um percentual, se eu não me engano, acho que é 15%, se eu não me engano, que você pode ter IA nesses 15%, que o seu trabalho ele não vai ser desconsiderado. Então, a gente, aos pouquinhos, aqui no Brasil, eu acho que também acredito que na Europa, e essa conversa toda, já estamos começando a criar dados, a criar ética, a criar regras. Eu não me preocupo nem um pouco dessa situação que foi falada aqui de a gente não vai ter um trabalho, não vamos conseguir ler o trabalho. Eu acho que a nossa capacidade é imensa, a nossa cabeça ninguém tem. O nosso cérebro, nenhuma máquina terá. Agora, eu acho, sim, que aquelas pessoas que querem, de maneira mais preguiçosa, sorrateira, publicar um trabalho, isso vai bater. Vai chegar uma hora que vai esbarrar. Porque quando, por exemplo, agora, como a própria... Desculpa, o seu nome é Patrícia, né? Patrícia, né? Sim. Patrícia, Sim. a seleção do meu doutorado, eu entreguei o projeto. Mas eu tenho agora, semana que vem, uma apresentação oral. E no oral não adianta, por mais que você coloque o que a IA te falou, se não tiver na tua parte cognitiva, você roda, entendeu? Eu isso. acho que como ferramenta é maravilhosa. Eu não tenho medo dela, não. Eu tenho medo das pessoas, infelizmente, temos que criar ética. Ela não tem medo, das pessoas utilizando, entendeu? Obrigada, Mas gente. é isso. Obrigada, Vanessa. Volta no que eu acabei de falar, os processos de avaliação. Se as defesas forem, então, vamos ali sentar numa mesa de bar e fala lá, em conversa, em diálogo, e eu te faço várias perguntas de elaboração, de clareza, de potenciação, de explicação, de descoberta, de possibilidade. Vamos lá ver qual é a tua capacidade, não só de pensamento, de como pensadora crítica, como produtora de conhecimento, mas a tua capacidade comunicadora, a tua capacidade relacional, a tua capacidade vinculativa. Então, por isso que estou falando dos processos de avaliação, que ainda são conteudísticos, né? Isso vai ter, e ainda bem, para mim, isso é maravilhoso. Vai ter que mudar. Quero ouvir o Bruno e a Priscila e depois sigo. Vai lá, Bruno. Boa tarde a todos e todas. Patrícia, de muito que foi falado aqui, eu tenho um ponto que eu queria tirar uma dúvida contigo. Pode ser até uma dúvida muito simplória, mas você trata aí como ferramenta, em alguns momentos você fala de recurso da IA. E aí eu queria saber como é que você toma a diferença entre o que é uma ferramenta de IA e o que é um recurso de IA, ou se são a mesma coisa falada de forma diferente. Alguém quer responder a pergunta do Bruno? Para vocês é a mesma coisa, um recurso e uma ferramenta. Obrigada, Bruno, pela tua pergunta. Muito, muito interessante. O que vocês acham? Ei, ninguém? Eu vou trazer o que é que a minha distinção, Bruno. Não sei se vai bater com a das outras pessoas e com quem não quis dizer nada. Então, para mim, a ferramenta é um instrumento específico, que é usado para executar uma tarefa, algo. Ou que é usado para aplicar um recurso. Então, um recurso é tudo que pode ser usado para alcançar um objetivo, incluindo conhecimentos materiais. A ferramenta é o instrumento em si. Por isso que eu falei que a inteligência artificial para mim é uma ferramenta, é um instrumento que pode ser usado para vários recursos. Então, essa é a distinção para mim de base, mas é a minha. Algumas pessoas podem fazer a distinção de outra forma. Então, para mim, não são as mesmas coisas. Respondi, Bruno? Sim, obrigado. Ué. E a Priscila? Priscila. Oi, boa tarde. Olá. Estão me ouvindo? Então, eu falo de Cuiabá, Mato Grosso, e coincidentemente hoje no período da manhã. Pessoal, Coincidentemente. Olha lá, que alguém tá com o microfone. Obrigada, Maico. Vai, Priscila. Então, hoje de manhã, coincidentemente, nós tivemos aqui na UFMT, na Universidade Federal de Mato Grosso, uma oficina sobre o uso ético de IA
que foi com o professor Rafael Cardoso Sampaio, que ele elaborou um manual, que eu até coloquei no chat aqui, que é um lançamento, um livro, chama Diretrizes para o Uso Ético e Responsável da Inteligência Artificial Generativa, que é pela ANPOX, a Associação Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais, pela Associação Brasileira de Ciência Política. Eu já conheci o material dele, coincidiu de eu participar hoje de manhã. E o que eu achei interessante, e o que eu tenho feito, eu sou estudante de mestrado, eu utilizo as ferramentas como isso mesmo, como instrumento, para correção ortográfica, para ajudar a estruturar um texto, para me ajudar a elaborar uma tabela, uma planilha, um quadro comparativo. E eu fiz já na minha qualificação, eu já fiz a declaração com uso ético. Quando eu submeti um trabalho para qualificação, eu já mandei, inclusive, com um relatório antiplágio, né? Para não ter nenhum tipo de questionamento. E aí, hoje, uma coisa que ele abordou que foi muito interessante na palestra dele é que, assim, há uma exigência que a gente seja transparente no uso ético da IA, e aí a gente declara, a declaração é bem completa, né, de quais as ferramentas utilizadas, para que finalidade, você declara que você é responsável pelo texto, pela autoria, pela originalidade e tudo mais, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, a gente entra naquele lugar de primeira rejeição de avaliação. E eu experimentei isso também, que eu, além de fazer o mestrado, eu faço uma graduação também aqui na universidade. E aí, na graduação, eu utilizei e fiz a mesma declaração. E eu percebi que eu tive um prejuízo na minha nota pelo simples fato de eu ter declarado, entendeu? Então, eu acho que o caminho é isso que você está dizendo. As ferramentas, elas estão aí, elas são inevitáveis. A gente precisa fazer o uso consciente. Se a academia ela se preocupar muito mais nas atividades que a gente desempenha para além, eu, por exemplo, faço uma pesquisa de viés crítico político marxista. Então, a minha pesquisa ela é muito, muito empírica, ela é muito política, ela é muito atuante, né? Então, assim, entre as ações políticas que eu faço, a incidência política que eu faço e a minha produção acadêmica de currículo Lattes, não se compara. Então, acho que a academia ela vai precisar se reinventar nesse sentido, e a gente mesmo, de parar de achar que tudo é um obstáculo, né? Eu acho que é uma grande oportunidade para as universidades, os docentes, repensarem os modos de ensino, porque, por exemplo, no mestrado são 2 anos, um volume de leitura absurdo para você produzir uma dissertação que às vezes você nem vai utilizar para um doutorado. Então, essas ferramentas, elas ajudam também nos fichamentos, nas sistematizações. A gente ganha tempo. E eu repito que na minha declaração, como eu tenho uma atuação política muito grande, inclusive na Associação de Estudantes de Pós-Graduação, eu fiz questão de declarar que a gente usa as ferramentas, inclusive pelo baixo recurso de fomento à pesquisa, né? Pelo pouco tempo que a gente tem, as bolsas de estudo não garantem que a gente ter acesso a ferramentas de melhor qualidade e etc, etc. Então, acho que a gente pode também fazendo esse equilíbrio na utilização. Obrigada. Maravilha, muito, muito grata, Priscila. Você trouxe coisas maravilhosas e grata também por falar do trabalho do Rafael, não conhecia. Vou dar uma olhada, parece ser super interessante e muito grata pela partilha. E volta de novo às questões todas que eu trouxe, os métodos de avaliação e os métodos de produção do conhecimento. Então, obrigada por ter trazido isso. Eu vejo outras mãos levantadas, eu vou seguir porque eu quero trazer mesmo algo assim, mão na massa, para deixar para vocês, além da discussão que está sendo super rica. E no fim, abro aqui espaço para entrarmos de novo em discussão, caso as pessoas que estejam aqui queiram. Então, alguém falou quem é que foi da pergunta, foi a Ivonise, a questão do prompt, tal chamado prompt. Então, eu vou voltar aqui no que eu estava trazendo, nas 4 possibilidades, e é exatamente isso, eu vou começar pelo prompt. O prompt. Ou basicamente, uma forma de entender o prompt é muito, dentro desse contexto, está aqui de uma forma muito simples. É basicamente a entrada ou o input que você cria, determina a saída
o output que você recebe. Então, o que eu vou trazer de estímulo vai ser o que vai ser gerado como resposta. E por trás do prompt está aqui o poder de perguntar. Eu coloquei ali no flyer desse workshop sobre os 3 poderes. Eu estou dentro de uma prática de desenvolvimento pessoal e diria humanitário, que se chama Possibility Management. Está ficando muito grande no Brasil, sobretudo em São Paulo, no Rio, está crescendo bastante. Uma coisa que surgiu no fim de década de 70. E dentro desse contexto, há os 3 poderes, que é perguntar, escolher, declarar. E eu quero perguntar por que se tem alguma coisa que eu gostaria que vocês levassem desse workshop hoje, é exatamente isso. O poder da pergunta, o poder de perguntar. Então, por que eu estou considerando um poder? Por que o Possibility Management considera um poder, né? Então, para criar, para eu gerar transformação, para eu manter ou navegar em qualquer espaço de aprendizagem ou de pesquisa, para seguir um caminho não linear, ou seja, completamente imprevisível, para eu descobrir algo do desconhecido, para eu negociar qualquer tipo de intimidade em conexão, para eu fazer proposta transformadora, eu tenho que ter a arte da pergunta. Aliás, a pesquisa começa porque houve uma pergunta. Então, é a partir do poder da pergunta que eu também resgato a minha autoridade e ativo a minha maturidade crítica e também sensória, energética, né? Se eu estou num espaço relacional, uma roda de amigos ou numa sala de aula, e eu vejo que tem alguma coisa que não tá, eu sinto que tem alguma coisa que não está funcionando no meu corpo, eu posso simplesmente trazer uma pergunta, né? Assumir essa responsabilidade e autoridade e trazer uma pergunta. Então, a pergunta é especificamente importante para navegar nesse espaço, né? Porque através de perguntar conscientemente, eu posso fazer perguntas cujas respostas não existem no espaço atual. E por que eu estou reforçando isso, né? Porque o espaço atual dentro da LLM é conhecido. Ou seja, os algoritmos são inputs. As pessoas colocaram coisas que já são conhecimento. Estão ali, né? É esse mar gigante do DJ, como eu disse, estou usando a metáfora do DJ. Esse mar gigante de informação, que já é conhecida. Né? Então, e o que existe fora do espaço atual é o desconhecido. Então, fazer uma pergunta cuja resposta não existe no espaço atual é trazer a pergunta como um poder. Então, esta é a proposta aqui. Qual é a pergunta que vocês querem fazer? Então, o convite é perguntar Joia, deu certo conscientemente. aí? Alguém está com o microfone ligado? Pedir para manter os microfones desligados. Ok, então muitos dos prompts não funcionam. Muita gente fala que não funciona. O ChatGPT ou whatever, Claude ou Gemini não me dão as respostas que eu quero, ou as respostas são todas estúpidas. Então, mas qual é a pergunta que você está fazendo? Qual é a pergunta, né? Então, muito não funciona. Para muitos, o prompt não funciona por 3 grandes motivos. Porque não tem um objetivo específico, porque estão fazendo perguntas que são do conhecido. E porque fazem perguntas lineares, ordinárias, previsíveis. Né? Então, essa é a ideia aqui. E eu quero trazer uma fórmula de base que pode gerar essa não linearidade e essa descoberta. Então, tá aqui, três componentes para o prompt. Definir, como eu disse, o objetivo específico. Qual é o meu objetivo? O que é que eu quero com essa pergunta? Depois, dar um contexto claro. Eu já vou dar um exemplo para vocês saberem o que é que eu estou chamando de contexto. Depois, indicar uma fonte, se houver uma fonte. E, por último, indicar a minha expectativa para a ferramenta. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito, muito, muito básico, só para vocês terem noção do que eu estou falando. Então, eu quero que você crie, tá aqui, objetivo, um formulário com 10 questões. Contexto, para quê? Para apoiar os meus alunos a lembrar o assunto dado.
na aula. Depois, a fonte. A aula teve conteúdo que se encontra em anexo, então estou colocando a fonte, ou seja, o plano de sessão, neste caso, da aula. E depois a minha expectativa, usando linguagem simples, português Brasil, nível de dificuldade média. E eu posso complexificar esta fórmula da maneira que eu quiser. Então, esta seria a receita para um prompt que funciona. E aí, trazer a consciência do que eu quero perguntar, do que é que vai estar aí. Então, com isto em mente, eu vou trazer a seguinte proposta. Vamos lá. Eu vou abrir o meu chat GPT aqui no meu computador e vou fechar isso aqui e vou trazer o prompt com o modo de estudo. Então, primeira coisa que eu quero partilhar aqui no meu chat GPT, aqui, a primeira coisa que eu recomendo vividamente, para quem quer usar qualquer uma dessas ferramentas, é que vocês paguem por ela. Por quê? Porque existe uma coisa aqui nas configurações, aqui no controlar dados. Vocês estão vendo isso? Se vocês não tiverem, alguém diz algo. Aqui no controlar dados, tem aqui, tá vendo essa primeira coisa aqui em cima? Melhorar o modelo para todo mundo. Vejam que o meu está desativado. Se eu colocar ativado, o que é que vai acontecer? O que em inglês é chamado outsourcing. Ou seja, se isso aqui estiver ativado e para a versão não paga, tudo que eu coloco no chat GPT vai entrar na grande nuvem de algoritmo. Ou seja, acabou qualquer tipo de privacidade, de confidencialidade. Se é que há, né, eu ainda me duvido se isso aqui é realmente verdade, mas quero acreditar que seja. Ou seja, a partir do momento que você desativa isso aqui, não faz outsourcing. A informação fica contigo, no teu chat GPT. Então, coisas que não foram, por exemplo, estamos falando aqui no contexto de pesquisa, é super arriscado vocês, por exemplo, colocarem um artigo que ainda não foi publicado para o ChatGPT, sem isso aqui estar ativado, para o ChatGPT fazer uma revisão. Acabou, pronto, o teu artigo que não foi publicado já está publicado, já vai para o mundo inteiro, né? Então, isso aqui garante alguma integridade e garante alguma confidencialidade do que está sendo feito. Outra coisa, assim, seríssima que está acontecendo também é, por exemplo, orientadores colocam um rascunho de um capítulo de uma tese de um orientando, de uma orientanda, para o ChatGPT dar feedback e revisar. Pá, isso é uma questão seríssima de integridade acadêmica e de ética, porque está colocando um trabalho sem consentimento numa ferramenta dessa, com outsourcing, acabou, o trabalho dessa pessoa já está para o mundo todo, né? Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar é isso. Importantíssimo que isso seja feito. Depois, aqui, neste mais, existe aqui uma ferramenta que se chama Estudar e Aprender. Então, aqui, modo estudo. Quero trazer o prompt primeiro com isto. Então, imaginem que vocês receberam um feedback do orientador de vocês. Então, eu vou pôr aqui. Eu escrevi assim um feedback muito básico, que é isto aqui. Então, faz de conta que vocês receberam esse feedback, né? A versão do capítulo e veja avanços importantes na clareza das ideias, sobretudo na sessão que você articula referencial teórico com seus, ainda assim, há 3 pontos que precisam de atenção antes de seguirmos. Aí, os 3 pontos são estrutura argumentativa, depois precisão conceitual, né? Alguns termos-chave aparecem de forma variável ao longo do tempo, e as questões metodológicas. Descrição da análise ainda está um pouco breve. Inclua mais detalhes sobre os critérios analíticos usados para chegar às categorias. Aqui, esses feedbacks
Geralmente, quase nenhum professor, eu não vou falar nenhum, mas quase nenhum professor sabe dar feedback, né? Geralmente os comentários são assim. A descrição da análise ainda está um pouco breve. Ok, por que que está um pouco breve? Inclua mais detalhes. Quais detalhes? Você pode me dar possibilidades? Isso vai fortalecer a credibilidade do processo. Por que que vai fortalecer a credibilidade do processo? O que é que vai estar diferente no texto que ele vai ficar mais empoderado? Então, são feedbacks incompletos. A maioria dos feedbacks são incompletos. Falam só do que não funciona, mas não trazem a parte do que funciona. E aqui no fim está aqui. No geral, você está no bom caminho. Após revisar esses pontos, podemos avançar para o fechamento do capítulo. Então, faz de conta que vocês receberam esse feedback. Então, eu vou trazer aqui uma proposta de prompt no modo estudo. Então, por exemplo, primeiro, eu trazer o contexto, né? Aqui está o feedback do meu orientador, é o contexto, feedback. E o que eu quero? Transforme em um plano de ação claro e priorizado. Então, eu quero que desse feedback o ChatGPT crie um plano de ação para mim, sobre como revisar o meu texto a partir desse feedback. Aí eu defino a minha expectativa. Usa o modo estudo, que é o modo que é basicamente uma agenda. E aí eu coloco 4 pontos que eu quero que ele me dê no modo estudo, ou seja, classificar esse feedback por importância, ou seja, o que é mais urgente ser feito. Depois, reformular comentários do feedback que são vagos em tarefas específicas. Depois, sugerir como revisar cada ponto levantado pelo orientador ou orientadora. E, por último, definir prazos, considerando que eu tenho apenas 2 semanas para revisar. Ou que eu tenho 2 dias para revisar. Ou que eu tenho 1 mês para revisar. Então, eu vou colocar aqui, vamos ver o que o ChatGPT nos dá. O que ele traz para nós. Aqui, pensando. Tá demorando muito tempo. Se calhar travou qualquer coisa. Então, não, tá aqui. Boa. Então, antes de transformar em plano de ação, preciso de uma informação rápida. Qual o seu nível objetivo atual? Então, ele pede para eu dar mais contexto. Então, vamos supor que eu sou uma aluna de doutorado. E pede o meu foco. Se o foco é só revisar o capítulo, também aprender melhor a escrita acadêmica. Então, meu foco é revisar o capítulo. Para reenviar, vou ser mais específica ainda, para a minha orientadora. Para novo feedback. Então, vamos lá ver o que é que ele traz. Então, aqui vai o rascunho do plano de ação. Então, ele me dá a prioridade que eu pedi, ou seja, ele trouxe a estrutura como prioridade, e faz todo sentido a revisão começar por estrutura, sobretudo com estrutura argumentativa, que inclui definição de caminho de narrativa. Aí ele traz, olha que interessante, as tarefas específicas que eu tenho que fazer, depois como eu revisar, traz três possibilidades super interessantes. Imprimir ou usar comentários no Word Docs para marcar funções dos trechos, criar subtítulos intermediários que obriguem a linearidade e ler em voz alta. E prazo sugerido, dos dias 1 ao 4, eu faço isso. Depois vai na 2, na 3, na 4 e na finalização. E aí, no fim, mini revisão para você confirmar, para garantir que o plano está ajustado ao seu capítulo. Você já tem uma estrutura subtítulos definida para esse capítulo ou ainda está em aberto e reorganizado? Então, ele traz ainda mais possibilidades de me ajudar com essa reorganização e esse plano de estudo. Então, isso é super interessante. O modo estudar traz exatamente isso. É como se fosse alguém, um mentor te acompanhando de certa forma e fazendo todo o trabalho também de calendarização e de organização do tempo. Obviamente, aqui, dependendo de cada um, isso vai ser diferente. Então, esta é uma primeira possibilidade
para usar o ChatGPT de uma forma absolutamente extraordinária. Depois, outra coisa interessante que eu quero trazer. Aqui, voltando nas configurações. Eu tenho aqui uma sub-aba que chama personalização. Isso aqui é super... Alguém falou aqui, não sei se foi a Priscila, alguém falou em relação, eu transformei o meu ChatGPT. O quê? Foi a Débora, sou eu. Eu Oi, Débora. configurei o chat para ser meu orientador do mestrado. Exatamente. É isso mesmo que eu ia falar. Obrigada, Débora. Tá aqui. E uma das coisas que pode ajudar também tá aqui. Então, para já escolher o estilo e o tom, ou seja, vocês podem, como a Débora trouxe, simular que o ChatGPT opere como o orientador de vocês. E incluindo o tom. Então, vocês podem também personalizar o tom, o estilo, o comportamento e trazer aqui mais informações sobre vocês, o que é que vocês fazem, o tipo de pesquisa, qual a ocupação de vocês, mestrado, estão no mestrado, estão no doutorado, estão sei lá onde, e trazer toda uma personalização e uma identidade também para o ChatGPT acompanhar o caminho de vocês como se fosse o orientador. Então, isso aqui também é super interessante. E ele vai começar a identificar alguns padrões de comunicação que funcionam melhor para ti. Então, essa é outra coisa super interessante que eu queria trazer. E, por fim, já quero abrir para escutar vocês. Um outro modo é... Eu vou abrir uma outra. Novo chat aqui. Também, aqui, eu tô no alto. Que eu escolho o tempo do pensamento. O alto geralmente é o default, né? É o básico. É o que é mais rápido, de certa forma, tirando o instantâneo, que ainda é mais rápido, mas é o mais generalizado. E aqui o modo thinking, de pensar mais para gerar respostas melhores e mais profundas e mais complexas, está mais ligado à a produção de pensamentos complexos. Portanto, a minha possibilidade é que vocês, sempre quando forem usar o ChatGPT para finalidade acadêmica, escolham aqui o modo do pensando para garantir que a complexidade seja maior. Há ainda uma outra ferramenta do ChatGPT que se chama Deep Research, pesquisa funda, não sei como é que foi traduzido em português, pesquisa profunda, pesquisa intensa. É caríssimo, eu não conheço essa ferramenta, mas há uma específica para a produção de texto científico e que dizem que é absolutamente extraordinário. Mas eu não conheço. Mas aqui, na versão básica paga, a pensando seria mais interessante. Então, o que é que eu vou trazer? Então, vamos aqui simular de novo. Patrícia, pode repetir, por favor, de novo, como é que faz para botar nesse modo pensando? Sim, Fabiana. Então, aqui, quando você entra aqui, eu vou tirar. Padrão. Estendido. Então, vou aqui. Então, aqui, Fabiano, quando você clica aqui em cima, ou também pode ser aqui nesse mais, onde você quiser. Aqui em cima tem algumas opções que você pode escolher que dizem respeito não só ao tempo de resposta, mas também à complexidade da formulação da informação. Então, há o alto, que é o básico de todos, há um instantâneo, que são as respostas imediatas, super rápidas, e há esse aqui, que é o pensando. É só vir aqui e escolher aquele que você quer. Então, se eu voltar para o alto, ele volta para o alto. Eu venho aqui para o pensando, ele vai para o pensando. E dentro do pensando, ainda há o padrão e há o estendido, que ainda aumenta a complexidade das possibilidades de cruzamento crítico. Então, eu vou deixar ainda aqui no estendido. Então, vou aqui de novo uma simulação. Faz de conta que eu estou escrevendo o meu capítulo de metodologia. Então, eu vou pôr aqui. Eu já fiz isso previamente.
Aqui, um exemplo. Esse estudo empregou uma abordagem qualitativa para investigar como estudantes universitários percebem o impacto das tecnologias digitais em seus hábitos de estudo. Aí eu trago aqui a parte metodológica. Foram realizadas 12 entrevistas semi-estruturadas com alunos de diferentes cursos, selecionados por amostragem intencional. As entrevistas ocorreram em formato remoto, duração, lá. As conversas foram gravadas. Aí tá aqui, análise dos dados seguiu os princípios da análise temática, conforme proposta por Brown e Clark, as transcrições, os códigos foram agrupados em temas provisórios, blá. Então, são 2 parágrafos que explicam, de uma forma muito resumida, dentro de um estudo qualitativo ligado às ciências sociais e humanidades, a minha parte metodológica. Então, de novo, seguindo o meu prompt, vou colocar aqui, indicar primeiro o que é que eu estou colocando para o ChatGPT. Então, aqui está a minha versão preliminar da sessão de metodologia. Então, tá aqui o contexto, a indicação, o que é que eu estou colocando para que ele analise, veja. Aí eu vou indicar a minha expectativa no modo de pensamento, e vamos colocar o estendido, para ainda ficar mais específico. Simule a reprodução do experimento, como se você fosse um novo aluno de doutorado em outro laboratório. E aí eu quero que ele identifique, o que é que está ausente, impedir a replicação, termos ambíguos que poderiam ser interpretados de múltiplas maneiras, o que é que tá ambíguo na minha metodologia, pressupostos ocultos, ou seja, o que eu não escrevi, o que é que tá no meu ponto cego, e depois saída com uma auditoria de reprodutibilidade estruturada. Vamos ver o que é que ele nos dá. Olha, vejam que tá lá, falei a questão do tempo. Ele demora mais tempo para pensar, complexificar e fazer os cruzamentos. Ele vai dando assim algumas indicações muito rápidas sobre o que é que ele está fazendo e por que é que ele está demorando. Isso também é super interessante. Ver o que é que vai aparecendo aqui embaixo. Pronto, agora sim. Ele traz: vou tratar sua metodologia como se eu fosse um doutorando em outro laboratório tentando replicar o estudo e montar isso como auditoria de reprodutibilidade. Então, o que ele traz é uma visão geral do que já está claro. E aqui, as probabilidades sobre o que impediria ou dificultaria a replicação. E aí ele traz etapas ausentes que impediram a replicação, o desenho e enquadramento metodológico. Faltam detalhes essenciais, como, por exemplo, qual enquadramento específico? É um estudo exploratório, é um estudo de caso, uma perspectiva constitucionista, fenomenológica, etc. Qual a questão da pesquisa, objetivos específicos operacionalizados? E olha que interessante, sem isso, outro pesquisador pode focar em aspectos bem diferentes de hábitos de estudo de tecnologias digitais. Então, ele também vai dando pistas sobre onde é que tá lá, onde é que estão os pontos cegos, onde é que me falta focar e produzir pensamento. É muito interessante o que vai acontecendo aqui. Aí depois traz a amostragem e recrutamento, que está descrito, o que eu, doutorando, não conseguiria replicar. Aqui tá lá, os critérios de inclusão e exclusão, eu não mencionei isso nos meus parágrafos. A universidade, onde é que foi feito esse estudo, tá faltando, como é que a amostra foi distribuída, o processo de recrutamento para as pessoas participarem no estudo, como é que foi feito, houve incentivo, houve roteamento, como é que foi o contato, e tá aqui, aí começa a condição das entrevistas, tudo que tá faltando, e tudo que precisaria ser implementado para deixar esse trabalho ainda mais robusto e sólido em termos... E olha o tamanho dessa lista, tá vendo? No ChatGPT alto normal você não vai ter tudo isso. Então tem muita coisa aqui que pode ser absolutamente... funciona como porta, né? Porta de entrada para continuar a pesquisa, para o pensamento crítico aparecer, ser desenvolvido e para se atentar a questões que eu não estou conseguindo ver por algum motivo.
Então, é mesmo extraordinário o que essa ferramenta pode trazer em termos de ajuda, de mentoria, de probabilidade, de possibilidade de caminho de conhecimento, de construção de narrativa, de continuidade científica. Então, recomendo vividamente para quem precisa desse tipo de apoio, que use aqui a versão pensando e se quiser ainda pensando estendido, para ter ainda mais detalhes, para ter ainda mais portas de acesso. O único problema disso aqui é o tal, em inglês, né, o overwhelm, né, é o muito. Pode também gerar muita ansiedade em relação ao que tem que ser feito. Portanto, é sempre medir e filtrar o que é que vocês precisam e que tipo de matriz vocês têm para receber o feedback de volta, né? Então, sempre ter cuidado em relação a isso também. Patrícia, Sim, ah, qual que é a diferença, então, entre o modo pensando e o estudando e aprendendo? Sim, então, o modo pensando, de novo, está muito ligado a... Obrigada pela pergunta, Gabriel. Está muito ligado à capacidade do GPT de cruzar e gerar respostas altamente complexificadas. Então, por isso que está mais ligado pode estar mais ligado ao universo acadêmico. Então, ele é mais sofisticado em relação aos cruzamentos, em relação às possibilidades que traz em termos de pensamento crítico e de produção crítica. E o modo estudo está muito ligado a um... Como é que chama aquele... como é que chama aquele assistente? Assistente, obrigado. A um assistente de organização da tua vida, em relação a mesmo tempo, horário destinado a qual tarefa, mesmo varrer, limpar a casa, organização da vida. Então, está muito Planner, ligado. assim, planejamento, organização. Obrigada, Gabriel. Era essa palavra que estava procurando, planner. Exatamente. Então, ele ajuda com o estruturar um plano de ação para a pesquisa. Então, está muito ligado à questão logística de organização. Ah, tá, ok. Obrigado. Mesmo sendo, então, objetivo acadêmico, o modo pensando ele vai aprofundar. É melhor, no caso, do que apenas ficar no modo estudo. São duas coisas diferentes, são duas competências diferentes. Dois Então, objetivos diferentes, tá. Ok. Exatamente, exatamente. Se a tua necessidade tá lá, por isso que eu usei um feedback. Se vem um feedback, ok, eu tenho 3 dias, como é que eu seleciono o que é mais importante? Como é que eu organizo no meu dia a dia? Quando é que eu vou revisar quando? E quanto tempo eu tenho que me dedicar para qual ponto? O study é fundamental para isso, porque ele tem essa capacidade de organização muito mais forte. E o thinking, o pensando, tem a ver com complexidade de pensamento e de cruzamento de informação. Tá bem, obrigado. Nada. Natália. Oi, Patrícia, Olá. depois se você puder deixar que eu estou levantando a mão, acho que você não está vendo, mas eu deixo a Natália com certeza na frente, que eu já estava na frente aqui, eu já estou tentando falar um tempinho, mas tudo bem. Ah, desculpa, Murilo, não te vi. Isso aqui não indica quem aqui levanta quando? Porque não vem para frente o... Bem, enfim. Murilo, vai. Natália, ok para ti, Não, Murilo, seguir. Vai lá. desculpe, Natália, perdão. Não, eu tenho uma colega chamada Priscila que indicou o material, só que como eu não, no meu chat eu não tenho, ela disse que colocou no chat, eu não tenho acesso. Se ela puder depois falar aonde a gente consegue esse material, eu gostaria de saber, Aqui. tá? Eu vou Acho que é pôr Priscila, aqui. tá? Eu Eu não consigo visualizar o chat, tá? Não consigo. Colega, pode procurar no PPG, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unicamp, é o Manual de Diretrizes do professor Rafael Cardoso Sampaio. Murilo, põe no Google Diretrizes para o uso ético e responsável da inteligência artificial generativa. Rafael Cardoso Sampaio. É o primeiro documento que aparece. E tem uma outra pergunta, é Rafael Cardoso Sampaio? Sim. Tem uma outra pergunta também, eu tentei agora ver as preferências,
e eu não consigo, eu não sei, eu tenho o ChatGPT Plus, eu não sei qual é o que você utiliza, mas eu não consigo sair do modo padrão. Não sei se Ah, você, se eu no estilo, né, e estilo em tom básicos, né? Eu não consigo jogar profissional. Não sei se é por causa da assinatura que eu tenho. Não sei se você sabe disso. É isso. é provável, Murilo. Confere vai nas configurações, vê o que está incluído nesse pacote. Tá. Eu pago pelo 5.1. Então, O meu é eu não sei. 5.1 também, só que o meu é Plus, né? Porque tem o Pro, né? Pode ser que É. o meu é o Plus, é o primeiro pago, a primeira linha do pago, né? Tem o Free, tem o Plus, tem o Pro e tem acho que o Professional, se eu não me engano. O meu também é esse. Então, tem alguma coisa que é diferente no tua interface. Ah, Vê se consegue pelas configurações ou pelo maisinho aqui. Você tem o mais, deixa eu partilhar aqui minha tela. Quando você vai colocar um prompt. Quando você vai pôr o prompt aqui, Murilo, tá vendo aqui uhum. embaixo? Tem Tô esse vendo. maisinho no Tem, teu. tem. Então, dá para ir por aí também. Aqui, ó. Mas o meu não tem essa opção da preferência que eu queria colocar. Por exemplo, a minha preferência, ao invés de ser padrão, personalização, né? Ao invés de ser padrão, eu queria ser profissional, preciso e refinado. Não, eu não posso, não consigo. Eu só fico no Então, padrão, eu clico lá e aí não aparece para mim. pois deve ser alguma coisa aí do plano, então, acredito eu. Tudo bem, tá Ou bom. tenta também entrar num outro browser, Murilo, ver se vai pelo Firefox ou tenta o Chrome, ver se muda alguma coisa. Pode ser É, alguma coisa relacionada a isso também. eu vou tentar. Eu uso o Firefox, eu vou tentar pelo Chrome, então, ou pelo Edge. Boa, Obrigado, Patrícia. nada. Natália, vai lá. Depois a Olá, Mariane, boa depois o tarde, Marcos. tudo bem? Boa tarde. Muito legal as reflexões, estou gostando muito do evento. Eu sou aqui da Escola Politécnica da USP de São Paulo e já finalizei meu doutorado e agora estou buscando um posicionamento, né? Então eu queria trazer uma reflexão sobre esse momento que eu estou na minha carreira, vendo um pouquinho da vida da universidade e do mundo corporativo. Mas antes disso, eu queria deixar uma dica que para mim foi uma coisa intuitiva. E depois eu comecei a conversar com colegas e também vi que saíram algumas notícias sobre isso, de fazer buscas em inglês na IA. Porque o mundo inteiro fala inglês, certo? Então, a inteligência artificial é muito mais treinada em inglês. Então, eu acredito, né, pela minha experiência, assim, que eu tenho tido, pelo menos nas minhas áreas de pesquisa, é que ela tem muito mais repertório em inglês. Até para coisas básicas do dia a dia, mas também para coisas mais complexas. Então, qualquer coisa que eu vou perguntar para IA, eu sempre jogo em inglês e aí depois a gente tem que traduzir, né? Quem não tem tanta familiaridade com o idioma. Mas eu acho que funciona, né? Eu não sei se faz sentido isso que eu tô falando, mas eu vi que para mim funciona bastante, assim, essa questão. E a reflexão do mundo corporativo, né? Eu vejo que o mundo corporativo, ele trabalha com RH, então ele tem psicólogas trabalhando no processo seletivo, que vem na reflexão que a Patrícia queria fazer, né, sobre o processo seletivo. A universidade, né, pelo menos as públicas e federais, elas são todas baseadas nos professores, que são lá engenheiros, por exemplo, né, na escola politécnica. São engenheiros que estão administrando, que estão fazendo toda a parte política da universidade, que estão fazendo processo seletivo. Então, tudo é feito por pessoas que não foram treinadas para fazer isso. Então, a universidade ainda está caindo muito eu acho que nesse problema, né? Que não são pessoas capacitadas para fazer processo seletivo. Ao mesmo tempo, o mundo corporativo tem ido pelo sentido oposto. Está começando a usar IA para agir como psicólogo. Então, eu tenho feito alguns processos, né? Que, assim, eu me inscrevo e no minuto seguinte eu já recebo um feedback do meu currículo. É uma coisa absurdamente ridícula, né? O quanto isso está sendo automatizado e substituindo humanos. Então, esse meio do caminho que eu acho que tanto o mundo corporativo quanto o mundo universitário está com dificuldade de encontrar. Então, acho que seria um caminho, assim, né? Para processos seletivos, a gente
colocar mais conversas, rodas de conversa, como a professora falou, né? Ir em um bar, conversar com as pessoas, e não só a partir de documentos, né, que a gente envia para o processo. Seria isso, muito obrigada e espero que eu tenha contribuído em algo. Boa, Natália, contribuiu muito. Obrigada pela tua partilha e quero trazer aqui um comentário que eu sou muito defensora da língua portuguesa, sobretudo como brasileira em Portugal. E quero trazer que sim, a maior leva de informação está em inglês no ChatGPT, por uma questão simplesmente quantitativa também, né? Mas quanto mais pessoas colocarem conteúdo dentro dessas ferramentas em português, maior vai ficar o repertório e o repositório também em língua portuguesa. Portanto, eu entendo o que você está falando e concordo contigo, e ao mesmo tempo também quero trazer o convite das pessoas também empoderarem o português dentro dessas ferramentas todas, né? Ou seja, de novo, a consciência do que eu coloco lá dentro, o que é que eu vou colocar lá dentro, e o que é que eu vou colocar lá dentro em português. Então, obrigada por ter trazido isso, Natália. Patrícia, o Gabriel de novo. Sim, Tem Gabriel, outra só. dúvida. Fiquei com uma dúvida em relação à questão ética ali, quando se vai avaliar um estudo inédito, né? Por exemplo, o orientador avaliar o trabalho do seu orientando, se aquela configuração do controle de dados para melhorar o modelo para todos estiver desativada e tu colocar o documento para o chat avaliar, também tu vai estar expondo esse trabalho, tu vai estar compartilhando na web, enfim. Pois, isso, como eu disse, isso se chama outsourcing. E a partida, o que o ChatGPT como empresa diz é que não. Quando aquilo é desativado, não é partilhado. Agora, acreditamos ou não. Portanto, eu deixo aqui esta questão para todos. Eu não sei te responder essa pergunta. Agora, há alternativas, como, por exemplo, o LLM Studio, que é open source, ou seja, é uma outra dessas ferramentas. O Marcos já está. Marcos, quer abrir aí o teu microfone e falar sobre o LLM Studio? Já trazer a tua contribuição. Tá, não, tá bom. Eu só ia dizer justamente que estou encantado, Patrícia, com as suas falas, assim, muito enriquecedoras. Tá muito baixo o áudio dele. Tá, Marcos, tem como subir um pouquinho, se calhar é o microfone. Ou falar um pouco mais alto. Estão me ouvindo agora? Tá um Tá pouquinho melhor? melhor. Tá Tá, melhor? tá, e aí? Ah, Boa. perfeito, beleza. Bom, retomando a fala, eu queria dar os parabéns à Patrícia por compartilhar. Eu falo que conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado, então isso é muito bom. Eu acho que já peguei aqui vários insights aqui, Patrícia, para o uso. Atualmente eu estou fazendo mestrado em Políticas Públicas de Desenvolvimento no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no IPEA. E a minha questão é justamente assim, de utilizar de forma inteligente e fomentar o pensamento crítico através da inteligência artificial como um complemento mesmo. Eu vi esse estudo que falou sobre o declínio cognitivo da utilização do ChatGPT. Eles pegaram, né, um grupo de pessoas que utilizaram, outros não, e realmente foi gritante. Eu não, fiquei bastante preocupado com isso. E você introduziu na sua fala, então eu achei isso fantástico, realmente, e é preocupante mesmo. E daí foi a minha indagação mais filosófica mesmo, se as academias não deveriam, né, assim, aí é mais como sentido mesmo, assim, de questionamento, se não deveriam reformular, né, de repente, a forma de avaliação para fomentar mais um processo de construção do pensamento crítico, sabe? Porque, assim, uma vez que hoje realmente a gente vai notar que vai crescer, já está crescendo, mas vai crescer ainda mais, os trabalhos gerados por IA, né? Então vai aumentar muito isso, assim, e realmente vai ficar. Tem aquele teste de Turing, né, que foi muito colocado dentro da questão da teoria da computação. E eu acho que a gente já ultrapassou há muito tempo o teste de Turing. A gente já não sabe o que é mais feito, nem gerado por homem ou não.
E isso tanto no quesito de vídeos, de imagens, de deepfakes, de trabalhos acadêmicos, então a gente já transcendeu a isso. Então, o meu questionamento é mais uma provocação. Então, se as academias, no sentido lato, não deveriam reformular a forma de avaliação para colocar, obviamente, a escrita acadêmica também e fomentar isso também através de como que será construído esse pensamento, de fazer uma reengenharia reversa dessa escrita, para, de repente, olhar para um prompt, o que prompt que eu estou utilizando, o que eu estou fazendo, sabe, assim, porque senão, daqui a uns dias a gente vai virar simplesmente assim esse reprodutor. Eu falo que muito hoje em dia a gente está criando mais assim o engenheiro de prompt. E Sócrates, se a gente for retomar na filosofia grega, ele já falava um pouco da maiêutica, que é como fazer perguntas. E aí você falou muito sobre isso, sobre essa questão de perguntas, né? E hoje a gente está, eu posso dizer isso, que a gente está emburrecendo, de verdade, de fato. A tecnologia da IA, ela é uma revolução, assim como falaram da calculadora, ela é irreversível. Então, assim, hoje todo mundo, seja no mundo acadêmico ou no mundo empresarial, está discutindo isso. Não tem retorno, não tem como voltar mais. Então, a minha questão é mais essa provocação mesmo, sabe? Agora, sobre as ferramentas, realmente, o LLM Studio, tem o Notebook LM, tem outras ferramentas que assim, eu tenho utilizado, que eu vejo que ajuda muito, mas a minha preocupação é justamente essa. Qual que é o limiar técnico, o limiar de saúde que é tratável, algo que é saudável ou não para a questão de uso saudável para o academicismo, sabe? Então, essa minha mais para deixar isso mesmo. Quanto ao LM Studio, eu indico realmente assim a utilizar. Você pode falar mais também, mas era só isso. Obrigado. Marcos, muito grata. Todas as suas perguntas são as minhas. Eu não tenho absolutamente nenhuma resposta para dar. E eu também fico me perguntando sobre tudo isso. Volto às questões de avaliação, volto às questões de saúde, de produção do conhecimento, pensamento crítico. E você trouxe aí uma coisa super interessante que eu nunca tinha pensado, que é a engenharia do texto em reverso, né? Se calhar esse vai ser a ferramenta de plágio, mas de uma forma humanizada, ou seja, conta lá como é que se construiu. Há uma coisa chamada, uma técnica de revisão que eu acho extraordinária. Aliás, eu sou uma nerd da revisão de texto, eu adoro revisar texto, é uma das coisas que mais me dá prazer e que mais me traz clareza e consciência crítica, é revisar texto. E uma das técnicas é o outline em reverso, é chamada outline em reverso, que é exatamente fazer a arquitetura do texto, de um texto que já está pronto, em reverso. Então, é muito interessante pensar como isso poderia também ser um processo de avaliação, né? Ou seja, se quer defender o teu doutorado, então senta aqui comigo e faz um outline invertido do que está escrito aqui. Então, olha, dá para a gente imaginar e pensar muitas coisas e eu, em particular, sinto muita alegria por que está acontecendo. Mesmo com essas notícias, assim, um pouco assustadoras, como esse estudo do MIT, em que está havendo um declínio gigantesco em termos cognitivos, e não só. Aqui eu nem estou falando de questões relacionais, emotivas, afetivas, sociais, pronto, emocionais, há uma questão gigante aqui por trás. Mas obrigada, Marcos. E só para trazer clareza, o LLM Studio é open source e você instala no teu computador, ou seja, para você tem que ir colocando os teus textos, você tem que ir montando o teu próprio chat GPT e não faz outsourcing. Então é como se você fizesse o download do Office. Tipo, você tem o teu Word. Ninguém tem acesso ao teu Word. Ninguém tem acesso ao teu Excel, ninguém tem acesso ao teu PowerPoint. O LLM Studio é a mesma coisa, ninguém vai ter acesso ao teu chat GPT. É o teu, é personalizado. O trabalho que dá é que você tem que montar, você tem que colocar as informações lá, para depois de um bom tempo ele começar a fazer o cruzamento pelo algoritmo. Mas é o teu chat GPT, depois de um ano, ou se calhar menos, é o teu chat GPT personalizado sem outsourcing. Então mantém uma integridade e uma confidencialidade ainda maior. E quero ouvir aqui a Priscila e depois proponho irmos fechando. Priscila, fala lá. Oi. Oi. Mais uma contribuição. Esses dias eu vi que tem universidades que, inclusive, estão proibindo o uso do Zotero, que é gerenciamento de referência.
por conta desse temor do uso das IA generativas. Eu, por exemplo, não vivo mais sem o Zotero, porque eu acho que ele otimiza demais o meu tempo na escrita. Eu uso o Obsidian para fichamento, que também otimiza demais a minha pesquisa de fichamento. E aí isso é muito complicado, né? A gente ficar nessa dependência. Por exemplo, hoje os sistemas, os aplicativos que antes faziam já análise de dados para a gente, por exemplo, o MaxQDA, o NVivo, que fazem cruzamentos de análise de dados em pesquisas sociais, todos eles já estão com a utilização de inteligência artificial dentro da sua atividade. Então, assim, a academia ela vai precisar se inovar nesse sentido de entender e de nos orientar de que forma a gente vai usar da melhor maneira, né? Não ficar estigmatizando a gente, né? Porque é muito complicado. Eles exigem que a gente seja transparente, mas quando a gente é transparente, ao mesmo tempo a gente é penalizado por fazendo uso de uma ferramenta que todo mundo usa, né? Inclusive eu tenho docentes que geram os slides e os resumos para dar aula que são nitidamente de IA, né? Sim. Então é isso, ainda está muito complicado, né, essa discussão. Então, assim, eu vi agora em seletivos desse ano que proibiram, como disse, gerenciador de referência que a gente usa há anos e que não tem conexão com IA ainda, né? Enfim. E mesmo em ferramentas ainda mais, vou usar muito entre aspas, básicas como o Grammarly para correção ortográfica, gramatical, sintática, ou mesmo o Gamma para produção de slides, aquilo é uma mão na roda, é uma facilitação maravilhosa. Então, tá lá, eu aqui em Portugal, Europa em geral, o que eu vejo é que as universidades estão despendendo uma energia gigante para evitar o uso. E não dá, né? Não dá, não dá. Ao invés de potenciar o uso de maneira consciente e saudável, o Marcos usou a palavra saudável e eu tô contigo nessa palavra. Muito bom. Bem, pessoal, já passou aqui da hora, eu queria ir fechando e quero trazer também aqui que o ano que vem tem muitas coisas novas acontecendo pelo Virando a Página. Quem quiser seguir meu trabalho será muito bem-vindo. E também envolvendo aqui, finalmente, já várias pessoas me pediram, vou finalmente oferecer um treino de escrita online. Já não faço isso há algum tempo online. Então, quem quiser tá e desfrutar e estar em conjunto nessa jornada, será muito bem-vindo. Eu vou deixar aqui um formulário de pré-inscrição para quem quiser receber mais informações assim que eu lançar isso online. E também agradecer muito a presença de todos vocês aqui, a participação, e também a Gisele, que não sei onde é que está a Gisele, pela presença, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada a você, Patrícia, pela parceria. Mais uma vez. A única coisa que eu ia pedir eu vou compartilhar o QR Code da lista de presença e para aqueles que ainda não preencheram, peço o favor, tá bom, pessoal? Para preencher a lista de presença, porque quem tiver lá nessa listagem, eu vou enviar o material, né, que a Patrícia disponibilizou e também o certificado da participação no workshop. Boa. Quem não tem acesso ao chat... Eu não tenho acesso ao chat, não consigo receber nem esse Pode ser link por que você e-mail? mandou, Patrícia, do curso. Não, Opa, ok. Então, eu link passo do tudo curso por também. e-mail. Eu passo todo o material que a Patrícia apresentou aqui no workshop, eu passo por e-mail para todos que estão se inscrevendo, né, preenchendo o formulário da lista de presença. O Peraí que curso eu que ela Mas vai onde dar está esse também. formulário? acabei de compartilhar aqui na... Veja se todos conseguem visualizar, por favor. Visualizar, eu visualizo, mas eu estou no celular, não consigo fazer. Boa. Eu não faço ideia como lida. Eu não faço ideia como Se lida. quiser um print, quem está no celular pode fazer um print. Boa. Ah, é? Boa, boa. Depois peço para ti também, José, você partilhar
Aqui Sim, o que eu partilhei os links aqui das minhas sim. páginas e do formulário para o pessoal que não consegue ver E quem o não chat. conseguir quem não conseguir preencher a lista de presença, manda um e-mail para o CAD dizendo que participou do workshop, não conseguiu preencher a listagem, que aí eu passo lá tudo certinho, Tá Boa. bom, eu vou. tá bom? Só que eu vi que, Murilo, você quer trazer alguma questão? Eu vi que você estava com a. Não, é porque eu estou interessado nesse teu curso, mas como eu não consigo pegar link nenhum, entendeu? Eu só consigo pela transcrição, mas na transcrição eu não consigo copiar nada. Eu tô pegando a transcrição aqui, estou anotando o que eu consigo anotar, entendeu? Você falou Boa. do curso, né? Aí você falou que vai encaminhar para a gente, encaminhou o link, aí eu estou pegando aqui, é @virando.a _página, é isso? Essa é a minha página no Instagram. Me manda uma mensagem por lá, Murilo, que eu te mando o formulário de Ah, interesse. Tá tudo bem? bem, tá legal. Boa, Pessoal, eu obrigada. vou parar de compartilhar aqui a lista de presença. Acredito que todos já tenham conseguido acessar. E quem não conseguiu acessar, manda uma mensagem para o e-mail do CAD, e aí eu passo por lá o formulário, tá bom? Muito obrigada, Patrícia, mais uma vez pela parceria. Zélia, obrigada. Obrigada a todos Obrigada, e Patrícia. todas. Obrigada, pessoal. Bom resto de Excelente terça aí. workshop. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau. Tchau. Tchau.